Sabe aquele grito entalado na garganta? Algo que a gente sente, pensa que sente sozinho, mas que na verdade é um sentimento coletivo? Muita gente no Brasil já luta contra os altos impostos e as elevadas tarifas dos serviços públicos, especialmente as tarifas de energia elétrica. Quando o PROS trouxe esse assunto para o seu programa nacional, deu mais um ânimo para que essas pessoas, muitas entidades, a imprensa e parlamentares se unissem para fazer uma série de discussão do problema. Foi a partir daí que começamos a discutir amplamente as causas e as soluções. Que as tarifas são elevadas, isso ficou mais do que comprovado. Em diversos estudos e comparativos, verificou-se que o Brasil tem uma das mais elevadas tarifas de energia elétrica do mundo. O que chama atenção é que a nossa matriz energética, baseada na geração de energia hidroelétrica, é uma das mais baratas. No entanto, as nossas tarifas são elevadas demais. O caso mais emblemático é o de Minas Gerais. O estado é considerado a caixa d'água do Brasil. Minas gera sua própria energia e lá é onde a conta de luz é uma das mais caras do país. Enquanto o quilowatts custa 50 centavos de real em Minas Gerais, nos Estados Unidos, em Massachusetts, o quilowatts pode ser comprado por 10 centavos de dólar. Mesmo com a diferença cambial, lá é bem mais barato do que aqui. O quadro fica mais grave quando se acrescenta o valor do imposto do ICMS, que em Minas chega a 30% para quem consome acima de 90 quilowatts. No final das contas, pagamos mais do que o dobro dos americanos. Então, a pergunta que fizemos foi a seguinte: por que o preço aqui é tão alto? A ANEEL é a agência reguladora que deveria evitar que isso acontecesse. No entanto, parece que não funcionava bem assim. Nas discussões, ficou claro também que as agências reguladoras precisavam ser reguladas, e bem reguladas. Daí, a primeira proposta concreta foi um projeto para que os cargos gerenciais, técnicos e executivos das agências reguladoras só sejam exercidos por servidores de carreira altamente qualificados, evitando-se a vulnerabilidade das indicações políticas. E o estabelecimento de controles públicos e sociais, bem como de auditorias externas para acompanhar as decisões das agências. Paralelamente, técnicos, especialistas e associações de consumidores fizeram um grande estudo com relação à lucratividade das distribuidoras. Só o grupo CEMIG lucrou mais de 45 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Em 2014, a Lagita foi de 6,3 bilhões de reais, representando 32% de todo o faturamento operacional líquido, um percentual bastante exagerado para uma empresa que presta um serviço de natureza pública. Um serviço tão essencial como é a energia elétrica. Esses estudos, compartilhados com o CAD, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara e do Senado, com o Ministério Público e com as federações do comércio e da indústria, provocaram uma pressão em favor do realinhamento geral nos preços praticados para os consumidores residenciais, comerciais e industriais. Essa ação pública, aberta e democrática, fez os preços de distribuição de energia baixarem substancialmente, atingindo níveis aceitáveis, e situaram a margem de lucro das distribuidoras em patamares mais razoáveis, equilibrando o interesse público e o privado. Mas era preciso fazer mais. Era preciso reduzir também a carga tributária, especialmente o ICMS. Com a pressão popular, fizemos um pacto federativo, com a anuência de todos os governos estaduais, em torno de um projeto de redução gradual das alíquotas. Os estados assumiram um compromisso com a eficiência, cortando gastos desnecessários, desperdício e melhorando a aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, foi possível estabelecer a meta de redução da alíquota máxima de ICMS em 12%, a ser alcançada num prazo de 5 anos. Ainda é um percentual elevado, mas é um passo decisivo para uma tributação mais equilibrada e justa. Ao lado dessas mudanças na tarifa e na tributação, foi regulamentada pelo Congresso Nacional a operação de novas geradoras e distribuidoras de energia, especialmente de fontes limpas e renováveis. Uma verdadeira revolução. A aprovação da isenção do ICMS para quem produz sua própria energia foi um impulso para deslanchar o uso da energia solar. Aos poucos, os estados estão aderindo e concedendo esse incentivo fiscal.
Por outro lado, também começam a surgir programas de geração de energia em escolas, postos de saúde e repartições públicas. E em breve serão aprovadas fontes de financiamento que irão facilitar a instalação de sistemas de geração de energia em empresas, condomínios e residências. Os brasileiros e brasileiras se mobilizaram e cobraram seus direitos. E assim, o país avançou mais um pouco, seguindo seu destino de ser líder mundial em sustentabilidade. Eu não acreditava, mas conseguiram reduzir o imposto e ainda implantar a energia livre. Esse Brasil até que surpreende a gente, viu?